O senhor do seu nariz. Custou-me muito nascer. Estava tão bem desnascido, aconchegado, sem ter nada que fazer. Mas tinha que ser. Foi então que apareceu a fada. Tinha duas asas fininhas que a mantinham no ar e trazia uma saia cor-de-rosa, muito rodada, que já não se usava. Não foi convidada, mas apareceu. Foi para o que lhe deu. Pousou a mão na minha testa e disse: a vida deste rapaz vai dar para o torto. Não diga isso! Pediu a minha mãe muito aflita. Digo, voltou a fada. Ele terá um nariz do tamanho de um chouriço. Por isso... E foi mesmo isso que aconteceu. O tempo ia passando e o meu nariz crescia mais depressa do que eu. Quando parei de crescer, tinha o nariz a perder de vista, mas continuava otimista. Um nariz do tamanho de um chouriço podia ser pior, dizia eu. E agora pergunto, não era pior se fosse do tamanho de um presunto? Era desagradável ser tão diferente do resto da gente, mas que havia de fazer se era esse o meu destino? Quanto ao meu nariz imponente, também era pesado e obrigava-me a andar inclinado para a frente. Tinha dores nas costas desde pequenino. E não era em todo o lado que cabíamos os dois. Havia sítios onde só ele ia. Eu esperava cá fora. Ou vice-versa. Tanta vez que isso aconteceu, ou entrava ele, ou entrava eu. E não era só isso. Ele chegava antes de mim a todo lado. Quando eu entrava, já ele tinha lá estado. Era aborrecido, não digo que não. Mas habituei-me, que a gente habitua-se a tudo. Até um nariz do tamanho de um chouriço. Por isso... Aliás, também havia coisas que corriam bem e chegavam para me fazer feliz. Nas corridas, por exemplo, ganhava sempre por um nariz. E claro, cheirava como ninguém, pois então. As pessoas cheiravam o mar, os bosques e as flores. Eu cheirava o mar, os bosques e as flores, como nem o mar, os bosques e as flores sabem que são. Mas havia mais. Para saber o que estava a acontecer, bastava-me cheirar. E sabia o que em cada casa nesse dia havia para o jantar. Se me esforçasse e cheirasse mais forte, mais fundo, era capaz de perceber o que alguém estava a fazer num recanto qualquer do outro lado do mundo. Custa acreditar, mas é verdade. Aliás, bastava-me cheirar quando estava esfomeado. Fechava os olhos e para ali ficava a saborear daquilo de que mais gostava. Chegava a ficar enfartado. Porém, nem tudo corria bem. Com o nariz tão grosso e tão comprido, nunca passava despercebido. Estavam sempre a olhar para mim e a apontar-me um dedo. E as crianças fugiam quando me viam, cheias de medo. Os outros também. E não era esse o único inconveniente. Também derrubava as pessoas quando me virava de repente. Talvez por isso pouca gente se chegava a mim ou passava perto, e sítio onde eu chegasse logo ficava deserto. As pessoas diziam que eu metia o nariz em todo o lado, mesmo onde não era chamado. Ninguém gostava. Mas que havia eu de fazer? Ele era o primeiro a chegar e cheirava. Ficava logo a saber se as pessoas tinham tomado banho naquele dia ou mudado a roupa interior, o que tinham almoçado e por onde tinham andado. Se não estivesse constipado e a fungar, era até capaz de cheirar o que elas estavam a pensar.
O problema, diziam as pessoas, não era ser do tamanho de um chouriço, era ele ser metadiço. Eu é que tinha de o carregar, de espantar os pássaros que nele pousavam e os ratos que o queriam roer à noite sem saber o que me estavam a roer a mim. E os outros é que se queixavam. Ai, mas enfim. Estava visto que o mundo não era feito para gente com um nariz assim, do tamanho de um chouriço. Por isso, fui-me afastando e acabei a viver sozinho no cimo da serra, numa velha casa abandonada. Foi por acaso que dei com ela, mas era tão pequena que a ponta do meu nariz ficava fora da janela. Passava o inverno coberta de neve. A minha vida estava mesmo a dar para o torto, como dissera a fada. Mas eu não me queixava e não desistia, nem desanimava. Não tinha nada de meu, só era senhor do meu nariz e mesmo assim era feliz. Até que certa manhã apareceu lá em cima o carteiro da cidade. Ia levar uma carta, já não sei de quem, porque ninguém me escrevia. Como vai a vida lá embaixo? Perguntei. Vamos andando. Tudo normal. Eu sei. Perguntei por perguntar. É vontade de falar. Porque isso saiu. Olha, agora mesmo. Sabe o que está a acontecer? O carteiro sorriu, como havia ele de saber. Eu prossegui. Está um bolo de mel e nozes a queimar no forno, ali para os lados da Praça das Flores. Acho que é para aí. Como é que sabe? Cheira-me a queimar para esse lado. Ai, às tantas é a minha mulher. Não tem cuidado. O carteiro pôs logo os pés ao caminho. Espere, disse eu. Na mata da Pedra Encantada também há uma fogueira que não foi bem apagada. Esta nortada fará dela um grande incêndio, isso é certinho. O carteiro fez outra vez ao caminho. Espere, ainda não é tudo, disse eu. O tempo está a mudar e a meio da madrugada chegará um temporal vindo do mar. Não é normal nesta altura do ano e quem não proteger os seus bens vai chorar quando acordar. Ao carteiro custava-lhe a acreditar que eu pudesse adivinhar o que iria acontecer, mesmo que o tivesse cheirado. Mas pelo sim, pelo não, despediu-se e foi andando muito apressado. Lá embaixo deu as notícias do meu nariz e tudo aquilo se confirmou. O incêndio foi evitado e o grande temporal que chegou de madrugada poucos males causou. Só o bolo de mel e nozes é que não se salvou. Quando o carteiro entrou em casa, muito atarantado, já ele estava esturricado. Foi então que as pessoas perceberam que eu, afinal, tinha muita utilidade e puseram-me ao serviço da cidade. Já que o nariz assim dava tanto jeito, era uma arma, um poder, não um defeito. Passei a viver na praça principal, num palácio muito espaçoso, de paredes acolchoadas por causa das narigadas. E o meu nariz, que sempre fora famoso, passou de incómodo a delicado e precioso. Era tão útil que viu, enfim, reconhecido o seu valor. E foi assim que deixei de ser um cheirinhas para ser um cheirador. O senhor cheirador. O caminho de casa estava sempre cheio de gente que vinha pedir um favor, ouvir uma opinião. Eu lhes dizia se me cheirava ou não. Até que um dia, a meio da primavera, chegou à cidade um aroma desconhecido. Podia ser uma coisa boa, podia ser uma coisa má, e era preciso saber o que aquilo era. O desconhecido é um monstro muito temido. E o que era aquilo, afinal? Só se sabia que cheirava muito mal. Queijo era o que me parecia, mas feito com coisas que cá na terra não havia, e com outra arte.
talvez o fizesse em Vênus, Saturno ou antes em Marte. Estamos perdidos! Gritou o governador da cidade. Vêm aí os marcianos! Vão invadir a Terra! E estava visto que ia começar uma guerra. Pé ante pé, seguiu o rastro daquele cheiro com vários homens atrás. E foi assim que apanhámos um casal de marcianos que estava a fazer um piquenique no sopé da serra. Assim que viram chegar o meu nariz, enfiaram-se num disco voador que num instante desapareceu no ar. Só ficou um queijo vermelho com buracos no meio. Cheirava mal, mas era delicioso. Pelo menos foi o que disse o Sr. Veloso, o único que teve a coragem de o provar. Comeu até ficar cheio. E foi assim. Havia quem dissesse que aquilo era o princípio do fim, ou seja, o princípio de uma invasão, e que o meu nariz tinha sido a nossa salvação. Eu acho que não, mas enfim. Fosse como fosse, fizeram de mim um herói. E o governador da cidade agradecida, ladeado por um padre e um juiz, pendurou uma medalha de ouro na ponta do meu nariz. O tempo foi passando, ora depressa, ora devagar, sem que nada de especial acontecesse. Até que numa certa madrugada cheirou-me a uma coisa que já não me cheirava há muito tempo. Mais exatamente desde o dia do meu nascimento. Aos outros não lhes cheirava a nada. A mim cheirava-me a pó de fada. E olhem que não estava enganado. Segui o rastro cheiroso e fui parar ao beco mais escuro da cidade, onde encontrei uma fada em muito mau estado. Era uma fada do ar, mas estava estendida na lama, incapaz de se mexer. Tinha 2 asas transparentes, muito amarrotadas, e trazia uma saia cor-de-rosa, muito rodada, que já não se usava. Não te lembras de mim? Perguntei. Ela disse que sim, a olhar para o chão, talvez envergonhada pelo que tinha feito. E disse por fim, com as mãos cruzadas sobre o peito. Desculpa ter-te dado o nariz do tamanho de um chouriço. Deixa lá isso, disse eu. Até me deu jeito. E agora diz-me, o que é que te aconteceu? Ai, a minha vida de fada deu para o torto. Não sei porquê. Esqueci-me do sítio onde fica a porta no ar por onde costumo passar. O que havia de me acontecer? E logo hoje que tinha lá tanto que fazer. E agora? Não consigo regressar e o meu corpo de fada está a definhar. Acho que vou morrer. Não se te mexeres. Quem não se mexe emperra. Se não podes ser fada e voar e passar por uma porta no ar, aguenta-te em terra. Gostas de sopa de ervilhas e hortelã? E de pão fresco pela manhã? A fada não sabia se gostava, nem se lhe apetecia. Só queria um sítio calmo e limpo para morrer. Mas apreciou a sopa de ervilhas e hortelã que lhe preparei e que a fez renascer. Na manhã seguinte, também apreciou o pão acabado de cozer. E o sabor do leite não era pior. Para ela era tudo novo, era tudo bom, mas podia ser ainda melhor. Por isso, passou a cozinhar à sua maneira, usando uns pozinhos que voavam no ar da cozinha. Pão de fada, cozido de fada, salada de fada, bolinhos de fada. Não vos digo nada, aquilo não era uma fada do ar, era uma fada do lar. E era só minha. Além de ti, ninguém me pode ver, ou será o meu fim, disse ela abraçada a mim. E foi assim
que nunca mais se abriram as portas e as janelas da minha casa. Além disso, deixei de receber visitas e mandei levantar ainda mais os muros do jardim. Mas aqueles aromas escapavam pelas frinchas de portas e janelas. As pessoas paravam de caminhar na rua e ficavam com o nariz no ar. Nunca ninguém tinha cozinhado tão bem. Logo, ali havia qualquer magia, qualquer feitiço. Não era preciso ter o nariz do tamanho de um chouriço para dar por isso. E um dia, um rapaz mais curioso e mais destemido saltou o muro e se deparou com a fada que andava no jardim a colher verduras para o jantar. Ah, uma fada do ar! Disse ele muito espantado. O que está aqui ela a fazer? A notícia deu a volta à cidade e todos a queriam ver. Tenho de partir ainda esta noite, ou estarei morta ao amanhecer, disse a fada a chorar. Mas já não sei onde guardei as asas, nem onde fica a porta no ar. Levei-a até à montanha, a um sítio onde, de vez em quando, também me cheirava a pão de fada, a cozido de fada, a salada de fada e a bolinhos de fada. Sempre que passo por aqui lembro-me de ti. E não dizias nada. Não queria que te fosses embora. Mas agora... A ela não lhe cheirava a nada, mas apalpou o ar ali em volta e encontrou o que procurava. A porta no ar! É aqui! Já posso passar! Na hora da despedida, a fada agarrou-se a chorar ao meu nariz muito comovida. Dizia ela: Devo-te a vida! Este nariz foi a minha salvação! E a minha não! Ela nem me ouviu e continuou: Agora sei porque assim te fadei. Eu que nunca tinha feito mal a ninguém. Era para meu próprio bem. Às vezes, as fadas também sabem o que vai acontecer. Sabem, mas não sabem que sabem. Percebes? Sabem sem o saber. Eu também estava comovido, não o posso negar, e o meu nariz começou a fungar. A fada afastou-se para não se molhar e prometeu voltar todos os domingos de madrugada para fazer comida de fada e matar saudades. Quando ela abriu a tal porta, saíram de lá tantos perfumes intensos e diferentes que o meu nariz se pôs a tossir. Ela começou a rir, depois deu 2 voltas no ar e voou como só uma fada sabe voar. Até domingo! Disse ela, antes de fechar a porta no ar. E eu... Não venhas tarde, mal posso esperar.